Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro do nosso quadro Clássicos da Prosperidade, aqui no canal A Trilha da Prosperidade. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa lição do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é, olha, realmente transformadora. Vamos explorar o capítulo 3, Para que alfabetização financeira? E se prepare, porque a ideia que vamos discutir aqui é tão fundamental, tão poderosa, que ela pode mudar para sempre o jeito que uma pessoa lida com o próprio dinheiro. Vamos começar com uma reflexão, uma pergunta. A gente conhece essa história, não é? A pessoa tem um bom salário, um carro legal, a casa que parece saída de uma revista. Por fora, a impressão é de que está tudo perfeito, mas por dentro, a estrutura é frágil. Existe aquela sensação constante de que qualquer imprevisto, qualquer crise pode fazer tudo desmoronar. Pois é justamente essa ilusão de sucesso que este capítulo começa a desmontar. E o ponto crucial é este. O autor, Robert Kiyosaki, nos mostra que uma coisa é aprender a parecer próspero. Outra, bem diferente, é construir uma verdadeira fortaleza financeira. Este capítulo funciona como uma ponte. Ele nos tira daquela fase de só criticar a mentalidade tradicional e nos entrega a primeira ferramenta prática de verdade para construir riqueza. E aqui a gente chega na que é provavelmente a ideia mais famosa do livro inteiro. Uma distinção que parece boba de tão simples, mas que é tão, mas tão poderosa, que muda completamente a forma como se enxerga cada real que passa pelas mãos. Estamos falando da diferença fundamental entre o que são ativos e o que são passivos. A beleza desse conceito está na sua simplicidade. Um ativo, na lógica de Kiyosaki, não se define pelo valor ou pelo status. Se define pelo fluxo de caixa. De forma bem direta, se algo gera renda e coloca dinheiro no bolso de forma consistente, isso é um ativo. Simples assim. E do outro lado da moeda, claro, temos os passivos. Passivos são todas as coisas que exigem que o dinheiro saia do bolso, mês após mês. São aquelas obrigações, aqueles custos que drenam a nossa energia financeira e nos mantêm presos na necessidade de sempre ter que gerar mais e mais renda. O que este quadro mostra é, basicamente, a jornada. O caminho para a riqueza não tem a ver com o tamanho do salário, mas sim com a direção do fluxo de dinheiro. Veja só, na coluna dos ativos, a renda flui para dentro, construindo mais riqueza num ciclo que se fortalece. Já na coluna dos passivos, o dinheiro só flui para fora, só cria mais obrigações. A diferença é gritante. E com essa nova lente, com essa nova forma de enxergar, o livro nos convida a desafiar algumas das nossas crenças mais antigas sobre sucesso financeiro. E vamos começar logo pela maior e mais polêmica de todas. Essa pergunta é um verdadeiro divisor de águas. Porque culturalmente o que a gente aprende desde criança? Que a casa própria é o nosso maior patrimônio, o nosso principal ativo, certo? Mas, se a gente usar a definição que acabamos de aprender, será que isso é mesmo verdade? Vamos pensar juntos, de forma prática. Olhando por essa ótica, a casa onde se mora gera uma série de despesas contínuas. Ela tira dinheiro do bolso todo mês com financiamento, com impostos, seguro, manutenção. Ou seja, ela não está colocando dinheiro no bolso. Portanto, na lógica do livro, ela funciona como um passivo. Mas calma, antes que isso soe como um ataque ao sonho da casa própria, o ponto aqui é muito mais profundo. A intenção é nos forçar a trocar a avaliação emocional pela análise financeira. É aprender a enxergar as coisas da nossa vida pelo que elas realmente representam no nosso fluxo de caixa. Ok, agora que a gente já desconstruiu um mito importante, vamos para a parte da construção. Vamos entender qual é a mentalidade, quais são os hábitos de quem realmente consegue acumular um patrimônio sólido, um patrimônio que dura. Essa frase é o coração do capítulo. Ela resume de forma brilhante os 3 caminhos financeiros que uma pessoa pode seguir, percebe? A questão não é quanto dinheiro se ganha, mas sim para onde esse dinheiro vai. É uma escolha de foco que, no fim, define o destino financeiro de cada um. Este esquema ilustra perfeitamente esses 2 caminhos. Observe o caminho da classe média. A renda que entra é usada para comprar passivos. Isso aumenta as despesas e a dependência do salário. Vira uma corrida sem fim. Agora compare com o caminho dos ricos. A renda financia ativos e esses ativos geram nova renda. Um caminho leva à prisão financeira, o outro à liberdade. E aqui fica um alerta fundamental. Muita gente acredita que, se eu ganhasse mais, meus problemas acabariam. Mas o autor insiste que isso é uma grande ilusão.
Sem a mentalidade correta, um salário maior não constrói riqueza. Ele apenas financia passivos maiores e erros que custam muito mais caro. Portanto, a transformação mais importante não é a que acontece na conta bancária, mas a que acontece na mente. Riqueza não é um número, é a compreensão de como o dinheiro funciona. É uma verdadeira reprogramação interna para começar a pensar e a agir como quem constrói patrimônio e não apenas como quem vive para pagar contas. Todo esse conhecimento não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. A verdadeira jornada de transformação financeira começa no exato momento em que se decide aplicar essa nova forma de pensar no dia a dia. Fica aqui um convite para uma redefinição de sucesso. Deixar de lado a cultura da aparência e focar na construção de uma base sólida de ativos que geram renda. O sucesso verdadeiro é a solidez da estrutura interna, aquela que sustenta uma pessoa mesmo quando ninguém está olhando. E para terminar, fica uma reflexão final. Ao analisar as decisões financeiras, o trabalho e para onde o dinheiro vai todo mês, a pergunta fundamental é: a energia da vida está sendo gasta para construir um padrão de consumo que aprisiona ou para construir uma base de ativos que um dia trará a verdadeira liberdade de escolha? Compreender essa diferença entre ativos e passivos é o primeiro passo de uma jornada incrível de transformação. É essa mudança de mentalidade que, no fim das contas, não constrói apenas um patrimônio, constrói liberdade. A jornada continua e no próximo capítulo exploraremos a próxima lição. Por isso, não se esqueça de se inscrever aqui no A Trilha da Prosperidade para não perder. A gente se vê lá.